Bom, acho que nem todos me conhecem, meu nome é Thiago, eu sou seminarista aqui da igreja, o pastor Otávio está num compromisso com os SDs do Distrito Sul e eu estou responsável por trazer a palavra no dia de hoje, com muita alegria. Eu quero começar, eu já falei com os irmãos várias vezes, eu gosto muito de contextualizar o texto que nós vamos ler. Deu certo isso, né? Pode ir? Não deu certo? Pode ir? Bom, eu acho muito importante e eu gosto de contextualizar o texto que nós vamos trabalhar, o texto que nós vamos conversar na noite de hoje. Eu comecei o culto dizendo que o culto seria sobre coisas que só o Espírito Santo pode fazer na minha, na sua vida, na sua família e na nossa igreja. E o texto que a gente vai ler está em João 14. Se você quiser já deixar aberto aí, fica à vontade. E aqui Jesus está no cenáculo, ele está prestes a ser crucificado. Ele já avisou para os discípulos que ele iria morrer, iria ressuscitar. E é interessante a gente pensar, queria que você refletisse comigo um pouquinho, se você estivesse prestes a morrer e se despedir das pessoas em que os últimos anos você viveu de uma forma mais intensa, se despedindo das pessoas que seriam as responsáveis por aquelas que iriam divulgar tudo aquilo que Jesus tinha falado, o que você falaria para elas? Se você estivesse no momento de despedida em que é difícil trazer palavras, nesses momentos assim o nosso coração se enche de muita emoção, emoções conflituosas. Eu lembro uma das despedidas assim mais marcantes que eu tive, foi quando, logo no início do namoro com a Isabela, ela foi fazer intercâmbio em Londres, ia ficar 6 meses em Londres. E aí a gente, jovenzinho, né, aquela paixão, aquela coisa toda de, ai meu Deus, agora o meu mundo acaba, 6 meses, eu vou morrer, eu não vou aguentar. E eu cheguei super atrasado no aeroporto, eu fui comprar flores para ela, atrasou as flores, cheguei super atrasado. E deu mais ou menos tempo de eu entregar as flores, nem sei se foi flor que eu fui comprar. Eu sei que eu atrasei, eu fui comprar alguma coisa para ela e atrasei. E ela tinha feito um montão de cartas para mim assim, eram cartas assim, leia quando você estiver triste, leia quando você estiver feliz, leia quando você tiver uma notícia boa. Eram várias cartas que ela tinha deixado para mim assim. E aí eu lembro dos nossos olhares se cruzando assim, depois que ela passou a passagem, sabe, ali no portão de embarque ali do aeroporto de Brasília. Aí ela olhou para trás, eu olhei para frente, oh meu Deus, uma choração danada. Enfim, Jesus estava se despedindo dos discípulos naquele momento. E o que ele faz é prometer o Espírito Santo. Nesse momento em que ele iria embora, que o que foi que ele falou, o que não falou, não dava mais para falar. O que ele faz é prometer o Espírito Santo. Isso começa no capítulo 13 do Evangelho de João, onde antes disso Jesus fala sobre a ceia, lava os pés dos discípulos. Recentemente a gente teve no culto de Páscoa aqui, a gente teve uma vivência sobre esse momento, né? Jesus ensina e fala muitas coisas, mas o principal recado que é dado nesse momento é que viria o Consolador, que ele iria embora, os discípulos ficariam tristes, mas depois dele viria o Consolador. Essa é a principal promessa de Jesus na hora daquela despedida. E aí ele também ora pedindo o Espírito Santo, e é isso que eu quero fazer com você no final dessa conversa de hoje. Até porque orar, falar com o nosso Pai e pedir o Espírito Santo de Deus é uma das orações que a gente pode ter certeza que nós seremos ouvidos. Eu sei que às vezes a gente tem algumas dúvidas de
sobre como orar, sobre o que orar, sobre o que pedir, mas essa é uma oração que a gente pode ter certeza que seremos respondidos. Porque o próprio Jesus garante lá em Lucas 11:13, ele diz: ora, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se a gente que é mau sabe dar bons presentes, Isabela, quando me deu aquele presente, aquelas cartinhas com perfume borrifado ainda, sabia dar bons presentes, imagine nós, imagine o Pai Celestial, aqueles que lhe pedirem o Espírito Santo. Ele sempre vai ter prazer em responder. E pedir o Espírito Santo de Deus é também pedir o ministério do Espírito Santo de Deus. É pedir que tudo que o Espírito Santo de Deus é, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus faz, seja feito nas nossas vidas também. Não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser cheio da vida que se move de Deus e não fazer as mesmas coisas que Ele faz. É impossível. Então essa oração, com a certeza que vai ser respondida, é também a certeza de que nós começaremos a caminhar cada vez mais, se você já está no caminho, e eu creio que você está, mas eu creio que de uma forma ainda mais... qual é a palavra? Uma forma mais perfeita, você passará a fazer as coisas que o Espírito Santo de Deus faz. Eu quero também destacar que existem dimensões na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua família. Existem dimensões da nossa igreja que só podem ser satisfeitas, só podem ser plenas, só podem ser completas se forem debaixo do ministério, do direcionamento, da unção, da presença do Espírito Santo de Deus. Se nós cremos que somos formados e criados, se nós cremos que o Espírito Santo de Deus desceu lá em Atos 2, na festa de Pentecostes, nós temos que crer e não podemos nos esquecer que existem coisas em nós, prazeres, alegrias, direcionamentos, visões, que só vêm debaixo da ministração e do cuidado de Deus. Há coisas, eu quero frisar bem isso, na nossa igreja, que só acontecerão debaixo do direcionamento do Espírito Santo de Deus, na direção, na vida dele. Quais são essas coisas? A gente não vai ler, o texto que a gente vai falar está em João entre o capítulo 13 e o 17, a gente não vai ler tudo. Mas é interessante que o tempo todo Jesus, quando ele vai falar do Espírito Santo, ele fala: e quando ele vier, quando ele vier vai ser assim, assim, assado. Quando o Espírito Santo vier, vai ser assim, assim, assado. E como eu falei, eu creio que você já tem o Espírito Santo de Deus vivendo em você. Mas, para a gente que já tem do Espírito Santo, acho que seria legal a gente pensar, quando vier mais do Espírito sobre mim. Mais do Espírito sobre mim. Eu já tenho do Espírito Santo. Mas é claro que existe espaço em mim para mais de Deus. Em você também. A primeira coisa, eu vou ler João 14, do 16 ao 20. Diz assim, é Jesus falando: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu, Jesus, estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Eu vou ler de novo o versículo 20. Naquele dia, vocês saberão que eu
estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Essa é uma promessa maravilhosa. Quando o Espírito Santo de Deus vier, saberemos que Jesus está em nós, que nós estamos em Jesus e que Jesus está em Deus. Quando eu vejo essa promessa, eu imagino como se fosse o Espírito Santo pegando a gente cantou aqui, né? O Filho, o Espírito e o Pai. É como se o Espírito pegasse a gente pela mão e trouxesse para dentro, para perto, para junto da Trindade. E aí nesse momento a gente entende o que é estar em Deus. Essa é uma promessa maravilhosa que diz para a gente que a gente só vai se sentir pertencente, a gente só vai sentir o amor de Deus de verdade, a gente só vai sentir o amor de Deus revelado em nós a partir do momento que nós pedirmos mais do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz para a gente o pertencimento. É o Espírito Santo de Deus que mostra para nós que nós somos filhos de Deus e que nada nem ninguém pode nos tirar de lá. As pessoas que não conhecem a Deus vivem num mundo em que o caos, o medo, a falta de identidade, o desespero reina. Mas a partir do momento em que passamos a andar com Deus, pedimos mais do Espírito Santo dele, pedimos para sentir o amor dele, vem sobre nós, o mundo para de ser caótico. A gente vê quando Deus estava criando todas as coisas, que fala que o mundo era sem forma e vazio. Mas a partir do verbo que dá a ordem, a partir de Deus que dá ordem ao verbo, o Espírito Santo faz as coisas começam a ter ordem. O vazio do mundo começa a ter jeito. O vazio das pessoas começa a tomar forma a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus vem sobre elas. É a partir desse momento que nós podemos entender o amor de Deus. Olha o que diz em Romanos 8, versículo 15 de vocês. Porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, cheios de medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, ou Paizinho. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito confirma. O Espírito de Deus é quem confirma no nosso espírito. Somos filhos de Deus e podemos clamar Paizinho. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. A segunda coisa é o Espírito Santo de Deus que traz o entendimento. Lá no Evangelho de João 14, 25 diz: Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu disse. É o Espírito Santo de Deus que revela e traz o entendimento da doçura do Evangelho. Isso é incrível porque você já tentou pregar para alguém e você está falando as coisas mais profundas, mais incríveis que o Evangelho tem e a pessoa está naquela cara de paisagem? E você fala assim, caraca, velho, era para você estar... Meu Deus, era pra gente juntos aqui, tá de joelho, sei lá, chorando, agradecendo a Deus pelo que Ele fez. Ou quando você dá um testemunho e a pessoa tipo, tá bom, valeu, obrigado. É o Espírito Santo que dá o entendimento. Se não for o Espírito Santo de Deus que vem, fala e revela o Evangelho, nada acontece. Em outro momento vai dizer que a cruz de Cristo é um escândalo para o mundo. É um escândalo porque se não for revelado pelo Espírito Santo, não faz nenhum sentido. Você dá prioridade para outra pessoa
antes de você, na ótica da vida, do mundo, da sociedade, não faz sentido. Pelo contrário, no mundo existe o ditado. Eu fui criado com muitos ditados. Minha mãe sempre tinha um ditado para tudo. E um dos ditados que eu já ouvi, nem é da minha mãe esse, mas a gente já ouve, é farinha pouca, o meu pirão primeiro. Mas no reino de Deus é farinha pouca, toma, bota aí no seu pirão. Só que isso é loucura. É loucura se submeter à autoridade. É loucura você perguntar para Deus o que Ele quer, o que Ele espera. É loucura você servir a todos. Imagina. Viver o ensinamento de que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Essas coisas só fazem sentido. O Evangelho e o convite de Deus ao serviço só faz sentido debaixo da ministração, do ministério, da obra do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente, o entendimento e o discernimento de Cristo. Então, se alguma coisa do Evangelho não está fazendo sentido para você, se alguma coisa que Deus te chamou para fazer não está fazendo sentido na sua vida, o convite de hoje é que você ore e peça mais do Espírito de Deus. É Ele que vai te dar o entendimento, é Ele que vai te dar a mente de Cristo necessária para discernir todas as coisas. A terceira coisa, eu falei que vou falar 4, já estamos na terceira. Está em João 15, 26 e 27, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, eu enviarei a vocês da parte do meu Pai o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Desculpa. Aqui ele fala sobre testemunhar. Mas eu quero frisar que não é o testemunho de quando a gente conta de uma forma simples de algo que Deus fez. É o testemunho que choca as pessoas. É o testemunho de falar de Deus e as pessoas pararem e perceberem: Jesus está aqui. Esses dias eu vi a teoria de um teólogo, ele falando que quando o apóstolo Pedro fala na carta dele que a cruz do mundo já está posta desde o início, desde antes da fundação, ele está dizendo que a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, a vida de Jesus, a graça de Deus é derramada em todos os momentos, em todas as pessoas, quando elas clamam o nome de Jesus. É como se quando a gente clamasse o nome de Jesus, nesse exato momento, é como se Jesus estivesse expiando todo o nosso pecado mais uma vez. Porque o sacrifício de Cristo foi eterno e interminável. Basta ele ser lembrado, clamado, pedido. Esse testemunhar é isso, é testemunhar de uma forma tal que a pessoa sente Deus ali naquele momento. Eu não sei se você já viveu uma experiência dessa parecida. Quando você está num culto, quando você está num momento, quando você está no louvor, quando você está orando lá na sua casa e de repente você tem certeza que o Espírito de Deus está ali. É quando você vai falar de Jesus para uma pessoa e a pessoa, sei lá, começa a chorar, entende. Uma vez eu comentei lá na célula de um testemunho que eu tive, que eu estava conversando com um amigo e ele falava que era ateu. Eu falava: tu é ateu, bicho, então faz o seguinte. Ele era ateu, mas estava meio em dúvida assim, né? Deus já estava puxando. Falei: cara, faz o seguinte, ajoelha no teu quarto, fecha a porta e pergunta se Deus está aí do seu lado. Deu tipo assim 2 minutos, ele me mandou uma mensagem assim: cara, aconteceu algo muito estranho.
quando eu me ajoelhei e perguntei se Deus estava aqui, eu comecei a sentir umas coisas passando pelo meu corpo, o ambiente do meu quarto ficou diferente. E ele falou, estou chorando muito, não sei o que aconteceu, eu não sei nem o que é isso. Mas eu tenho certeza que Deus estava aqui no meu quarto. Essa é a experiência de testemunhar. Quando a gente pede do Espírito Santo e está cheio dele, é esse testemunho. Das pessoas terem certeza, Jesus está aqui. E como eu frisei para a nossa igreja, que em unidade a gente possa orar, pedir o Espírito Santo de Deus, para que as pessoas possam passar aqui, que as pessoas possam entrar, que as pessoas possam ir nas células e falar, Jesus está aqui. Tem alguma coisa diferente. Só pode ser Deus, só pode ser o Espírito de Deus. É estranho também porque às vezes, é claro que tem pessoas, tem crentes que a gente reconhece pelo jeito de falar, pelas roupas, mas tem crentes que a gente reconhece, nem sabe muito bem por quê. Você já passou por isso? Você falou com uma pessoa, a pessoa falou normal, você fala, caramba, essa pessoa é crente, não tem jeito. É o Espírito de Deus nela, é o Espírito de Deus saindo pelos poros da pessoa, pelo olhar, pelo jeito de responder. É algo que a gente não consegue discernir naturalmente, mas a gente percebe. A quarta coisa, e aqui, já perto do fim, está em João 16,13, quando Jesus diz, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciar a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Porque tudo que meu Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso. A última coisa que eu quero destacar aqui é que quando nós pedimos o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, com toda a sua vida, com todo o seu ministério, é como se a gente passasse a ter visões do que Deus está nos chamando a fazer. Existem coisas que Deus tem para mim, para você, para a sua família, para a nossa igreja, que só serão reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Existem coisas que não tem como, vamos colocar assim, existem ideias, existem caminhos, existem respostas, direcionamentos que só serão revelados por Deus. Não adianta a gente tentar ter boas ideias na força do nosso braço. Não adianta a gente tentar, como a gente falou na confissão, resolver os problemas na força do nosso braço. Não adianta a gente, não sei, a sensação que eu tenho é que eu não estou conseguindo passar tudo que Deus está falando aqui para mim, mas tem que ser na força do Senhor. Tem que ser através do Espírito. As revelações que darão vida, que vão mostrar para você qual o próximo caminho, qual o próximo passo a dar, elas só vão acontecer debaixo da ministração do Espírito de Deus. Se você está em dúvida do que fazer, de que caminho seguir, peça o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa que era uma pessoa que trabalhava com marketing de uma empresa de relógio muito grande, e ele estava, as pessoas que são do meio artístico têm um termo tipo, quando está com pouca criatividade, eu esqueci qual é o termo. E nesse testemunho ele conta que estava desesperado porque ele precisava criar campanhas publicitárias que atingissem as pessoas e tudo mais, porque era o trabalho dele, e ele falou que estava numa crise, sem criatividade e tudo mais, e decidiu começar a buscar Deus, como ele nunca tinha buscado antes. E aí nesse testemunho ele fala que quanto mais ele buscava Deus, mais Deus ia trazendo boas ideias, mais Deus ia trazendo respiro para ele, ia trazendo frescor, renovo. E aí ele começou a lembrar de coisas da vida dele,
campanhas que já deram certo, e aí ele conseguiu executar bem o trabalho dele e tudo mais. Existem coisas, dimensões que precisam ser reveladas a nós, que o Senhor tem prazer em falar e dizer, mas que só acontecem a partir da ministração do Espírito Santo. Concluindo, eu quero já chamar nosso ministério de louvor. Eu queria que cantasse a primeira música de novo, que por sinal não foi combinada com o ministério de louvor, mas foi ministrado por Deus. Fiquei muito feliz quando eu vi a lista das músicas.